A gente reinicia o Jornal da Globo indo novamente ao vivo a Brasília. Lá o Senado vota se a presidente afastada Dilma Rousseff se torna ré no processo de impeachment. O Heraldo Pereira está acompanhando. Passo a palavra a ele. Heraldo. William, neste momento os senadores já estão votando, já houve a discussão e os senadores já estão votando a respeito da pronúncia ou impronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff. Aí está a votação já praticamente em sua fase final. A sessão está sendo presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que já falou defesa, acusação, quem era a favor, quem era contra. Aí estão as imagens do painel eletrônico. São necessários, no mínimo, 41 votos. Temos aqui no plenário do Senado a totalidade dos senadores e das senadoras, 81 senadores. Ali está marcado um quórum, por enquanto, de 79 que já votaram. A qualquer momento teremos, então, a proclamação do resultado para saber se a presidente afastada responderá perante o Senado Federal, será julgada por delito de responsabilidade. Aí está, o presidente Ricardo Lewandowski vai fazer o pronunciamento, então. Aí está, 59 votos, aí está o resultado, 21 não. Portanto, o Senado Federal acaba de aceitar o parecer do senador Antônio Anastasia, que é pela pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff, que passará a responder, ser julgada no plenário do Senado Federal por delito de responsabilidade. Existem ainda algumas votações que serão feitas aqui, com destaques para a votação em separado deste texto de Anastasia que foi aprovado. O detalhe é que os defensores da presidente afastada Dilma Rousseff terão que, para mudar o texto, alguns pontos do texto do senador Antônio Anastasia, eventualmente, eles teriam que ter maioria, coisa que já demonstraram não ter com o resultado desta votação aqui. 59 votos, 21 contra. Portanto, está aprovado o relatório que defende, que pede a pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff para responder por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. William Vac. Você já apontava, Heraldo, na sua intervenção anterior, que esses 59 votos tinham um significado. Mais do que os 54 da votação lá atrás, na qual o Senado aprovou o pedido que vinha da Câmara, e no caso dela, 21, é um voto a menos do que ela havia conseguido ali. Como você assinalou na sua participação no Jornal da Globo, a gente já tem uma indicação. Antes da gente encerrar essa edição do Jornal da Globo, vamos resumir um pouco o que foi a política hoje, um dia importante, um dia que entra, sem dúvida, nos calendários de história. O Senado decidiu pronunciar a presidente afastada, ela se torna ré no processo de impeachment. Esse julgamento é a fase final do processo de impeachment, que já dura meses. O Heraldo Pereira continua postado lá no Senado Federal. Eu já havia me despedido dele, peço desculpas por ter feito isso precipitadamente. Passo a ele de novo a palavra. Heraldo, o que acontece agora? Qual é o cronograma, quais são as etapas dessa fase final do processo de impeachment? Olha, William, o julgamento em si vai começar. Tivemos aqui no plenário do Senado a pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff. A sessão ainda prossegue. Os senadores estão tratando ainda do relatório do senador Antônio Anastasia pela pronúncia. Os senadores estão tratando de alguns destaques para a votação em separado do texto, mas nesses destaques, os partidários da presidente afastada é que terão que fazer a maioria da votação. Eles já não obtiveram este resultado quanto da pronúncia, que foi aprovada por 59 votos contra 21. A partir de agora, como já dissemos, a presidente afastada Dilma Rousseff se torna ré. Ela será julgada perante o Senado Federal. O rito é mais ou menos o seguinte: dentro de 48 horas, a partir da conclusão desta votação, teremos então a conclusão do libelo acusatório da parte da acusação. 48 horas depois, temos então a manifestação
da defesa e, a partir de 10 dias, a marcação da sessão de julgamento. Há uma expectativa aqui no Senado de que esse julgamento, que começa a partir desta etapa, poderá ser pelo menos iniciado ainda no mês corrente. Esta é a expectativa que temos aqui no Senado Federal. A sessão está sendo presidida, como manda a Constituição, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. E aqui já falaram os advogados tanto de acusação quanto o advogado de defesa e também as várias partes, tanto os senadores que defendem a presidente afastada, como os senadores que são pelo julgamento de impeachment, que começa a partir desta etapa fundamental que estamos tendo ainda aqui no Senado Federal, agora já concluída com a decisão do Senado pela pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff. Eu lembro que na votação da próxima etapa, que é a votação final, teremos que ter no mínimo 2/3 dos votos dos senadores. Do total de 81 senadores, no mínimo 54 votos de senadores, William Vac. Heraldo, você está exatamente tocando o ponto. Você está dizendo quais são as maiorias. É difícil medir política em números, mas se a gente usar os últimos números da política, percebe-se que o momento vai se criando contra a defesa e a favor da acusação. Nós tivemos menos votos algum tempo atrás do que os votos que você registrou hoje nessa votação 59-21. Isto sugere um encaminhamento extraordinariamente negativo. A ideia, do ponto de vista da defesa da Dilma Rousseff, a tentativa de ganhar votos dos senadores e mudá-los contra o impeachment não só não se realizou, como parece que caminhou no sentido exatamente oposto ao que a defesa pretendia. Exatamente. Entre a admissibilidade do impeachment aqui no Senado, depois a fase posterior à comissão do impeachment e o resultado que tivemos aqui hoje em 2 votações, houve um aumento do número de senadores, pelo menos pró-julgamento do impeachment. Aguardaremos a próxima etapa, que será a etapa do julgamento em si, ainda com defesa se pronunciando, com a acusação se pronunciando e também com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente de todo este processo, William Vac. Muito obrigado, Heraldo. Agora sim, boa noite para você aí em Brasília.